Como calcular o intervalo de confiança para a média de uma população, que nesse caso a variância é desconhecida, mas o tamanho da amostra que nós estamos estudando é pequena, certo? Então isso acontece muito na prática também, principalmente quando estamos fazendo estudos com pesquisas que, por exemplo, você faz com seres humanos ou com animais e que são muito invasivas, ou seja, que é difícil de coletar os dados. Então, às vezes é preciso fazer a coleta de alguma informação no corpo de um paciente ou de um animal, e aí, como esse processo é muito invasivo, você não consegue fazer isso com muitas observações. Então, a amostra acaba sendo pequena. Então, como trabalhar com essas situações? Bom, nesse caso nós vamos utilizar a normal padrão, certo? E aí, o que acontece? Qual foi a solução que a literatura encontrou? Utilizar uma outra distribuição que é chamada de distribuição T-Student. Certo? Essa distribuição tem uma tabela de probabilidade similar à distribuição normal, só que a forma de consulta é um pouco diferente, certo? A gente vai ver que é diferente fazer a consulta pelos valores críticos aqui nessa tabela. Por quê? Porque a gente vai ter a primeira mudança é que a gente tem um novo parâmetro, φ, né? Que ele vai dar os graus de liberdade da distribuição. Quando a gente está estimando a média de uma população com uma variância desconhecida, né, a gente tem que φ, ou seja, o número de graus de liberdade é igual ao tamanho da amostra menos 1. E aí, para cada valor de φ, a gente tem uma curva diferente de t, certo? Então, essa é a ideia da distribuição T-Student. Cada grau de liberdade dá uma curva diferente para t. Mas quando o tamanho da amostra tende ao infinito, né, a distribuição t ela tende a ser uma normal padrão, né, com média 0 e variância, né, desvio padrão 1, certo? Então, como é que faz para a gente usar essa tabela? A gente vai ver que é um pouco diferente, mas não é tão difícil de utilizar. Bom, essa tabela dá valores de t para uma probabilidade buscada. Então, se você quer uma determinada probabilidade aqui, ó, alfa, você vai encontrar na tabela o t alfa que dá essa probabilidade aqui, ó, probabilidade de t ser maior do que um determinado t de alfa, certo? Então, a gente vai procurar na tabela por essas probabilidades aqui. Então, se a questão ela dá um nível de confiança, por exemplo, 90%, e a gente quer o que sobra aqui 10%, por exemplo, a gente vai procurar na tabela, né, por essa probabilidade aqui, certo? Então, como é que vai funcionar isso? Vamos ver como é que isso funciona. Por exemplo, se eu quero consultar na tabela um t alfa que dá 0,05, ou seja, nesse caso aqui, eu iria buscar aqui por um t de alfa que dá a probabilidade aqui de 5%, né? Probabilidade de 5%, é o que a questão pede. Então, qual seria o t de alfa ao nível de 5%, utilizando o φ de 15, certo? Se eu tenho 15 graus de liberdade, qual seria esse valor na minha tabela da T-Student? Então, vejam como é que a tabela funciona. Eu tenho aqui uma tabela T-Student, certo? Eu quero saber o t alfa com 15 graus de liberdade, que dá a probabilidade de 5%. Bom, as linhas da tabela são os graus de liberdade, 1 grau, 2, 3, 4, 5, enfim. Então, se eu estou procurando uma distribuição com 15 graus de liberdade, eu sei que a probabilidade que eu estou buscando está nessa, né, o valor t de alfa está nessa linha. E as colunas são as probabilidades que eu estou buscando, certo? 0,1 que é 10%, 0,05 que é 5%, 0,025, 2,5%, né? E assim vai. Aqui 1%, 0,5%, certo? Então essa tabela vai dar todas essas probabilidades aqui. Então veja que diferente da normal padrão, aqui as linhas são as probabilidades. Quer dizer, as colunas são as probabilidades, as linhas são os graus de liberdade e aqui já é o valor crítico, né, t de alfa. Então, para aquele exemplo, se eu quero 15 graus de liberdade e quero 5%, então a linha é essa aqui e a coluna é essa aqui, ó, probabilidade 0,05, ou seja, 5%. Então, o valor t de alfa que eu estou buscando é esse aqui, ó, 1,7531. Esse é o valor que eu estou buscando na tabela, certo? Então, na linha do grau de liberdade correspondente a 15 e na coluna alfa 0,05, nós temos esse valor de 1,7531. Então, esse é o t de alfa que me dá essa probabilidade aqui de 5%. Então, por enquanto, não estamos calculando o intervalo de confiança. Estamos apenas aprendendo como fazer a consulta de t alfa na tabela T-Student.
Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Digamos que eu tenho a distribuição com 20 graus de liberdade e eu estou procurando alfa igual a 2,5%, certo? Então eu vou lá na tabela, eu tenho 20 graus de liberdade agora e alfa 2,5%. Então eu vou aqui na coluna, na linha com 20 graus de liberdade e probabilidade 0,25, certo? 0,25, essa coluna aqui. Então na linha 20... né? E na coluna 0,025 eu tenho 2,086, esse valor que está aqui. Então esse é o T alfa que me dá essa probabilidade, certo? 2,086. Então, se eu tivesse aqui a minha distribuição, eu ia ter T alfa aqui 2,086, né? 2,086. Esse seria o T de alfa que me dá essa probabilidade aqui. Vamos ver só mais um exemplo para fixar. Digamos que eu tenho aqui 25 graus de liberdade e eu quero um alfa de 1%, certo? Alfa igual a 1%. 1% seria 0,01. Isso aqui me dá 1%. Então, é só olhar na linha 25 e na coluna 0,01. Vamos lá na tabela ver como isso acontece. Linha 25, coluna 001. Então, 001, linha 25. O valor que eu tenho aqui é 2,4851, certo? Esse é o valor aqui. Então, 2,4851 é o T alfa que me dá essa probabilidade aqui de 1%. Certo? Esse valor aqui me dá a probabilidade de 1%. É assim que nós consultamos valores na tabela T de Student. Veja que é um pouquinho diferente da tabela da normal. Agora que sabemos como consultar os valores, né, na tabela T de Student, fica mais fácil para calcular o intervalo de confiança, que é basicamente calcular o erro, aqui a margem de erro do intervalo. E essa margem de erro é calculada da seguinte forma: o erro vai ser o T φ alfa vezes o desvio padrão amostral dividido pela raiz de n. Vejam que isso é bem parecido com o que fazíamos anteriormente quando utilizávamos a normal, né? A gente encontrava o ZC vezes S ou sigma, caso fosse o desvio padrão populacional conhecido ou desconhecido, mas com amostras grandes, né? A gente usava S, dividido por raiz de n. E aí a forma de calcular o intervalo de confiança é exatamente a mesma, praticamente. Então vejam esse exemplo para ficar mais claro. De uma população normal comparando os desconhecidos, ou seja, não conheço nem média, nem desvio padrão populacional, e a gente tirou uma amostra de 25 elementos, ou seja, n igual a 25. Bom, se n fosse maior que 30, nós poderíamos usar a normal padrão, né, e considerar S o estimador para o desvio padrão populacional. Mas como n é menor que 30, então consideramos que isso é uma amostra pequena. Se é uma amostra pequena, então vamos usar T de Student. Certo? E aí obtivemos uma média amostral de 15 e uma variância de 36. Então a questão pede: determine o intervalo de confiança para a média ao nível de 5%. Então vamos lá, vamos se ater aos fatos. Primeiro, ele deu aqui, ó, variância, pessoal, mas o cálculo do erro ele calcula com o desvio padrão. Então não se esqueçam disso, ou vocês vão errar a questão, certo? Então a gente quer, né, o desvio padrão e não a variância. Então aqui a gente vai trabalhar com raiz de 36, que é igual a 6. Esse é o desvio padrão dessa amostra. E aí ele quer o nível de 5%, mas veja que como nós estamos calculando o intervalo de confiança, certo? Nesse caso a gente tem que considerar a mesma coisa que a gente considerava para a média. Então se ele quer o nível de 5%, aqui vai ser 95%, certo? E aqui me sobra 2,5%, e aqui me sobra 2,5%, certo? Mesmo esquema de anteriormente. Então eu vou achar o T de alfa que me dá 2,5%, certo? Então, anotei aqui, se o tamanho da amostra é 25, meus graus de liberdade são 24. E alfa vai ser 0,025, que é o 2,5% de cada lado aqui da distribuição.
Então, qual é o valor na minha tabela para 24 graus de liberdade e 0,05? Vamos lá na tabela para a gente aprender. 24 graus de liberdade, probabilidade eu quero 0,025, né? Essa coluna aqui, ó, 0,025, linha 24. Então, o valor que eu tenho é 2,0639, certo? Esse é o valor que a tabela me dá. Então, linha 24, coluna 0,025. Não tenho o que fazer. Beleza, agora vamos calcular o erro. O erro vai ser esse valor aqui que eu encontrei, vezes o desvio padrão amostral dividido pela raiz do número de observações. Então, T de 24, 0,025, vezes 0,6 dividido por, quer dizer, vezes 6 dividido por raiz de 25. Então, vai ser o valor que eu encontrei o crítico aqui para T de alfa, 6 dividido por 5, né? Vai dar 1,2, então o erro vai ser de 2,477 aproximadamente. Eu arredondei aqui que tem mais casas decimais. Então, o meu intervalo de confiança vai ser dado pela média, né, menos esse erro, a média mais esse erro, certo? Isso para me dar o que eu quero aqui, probabilidade 95%. Então, vai ser 15 menos 2,477, 15 mais 2,477. Então, o meu intervalo de confiança com 95% de confiança está entre 12,523 e 17,477. Esse é o intervalo de confiança aqui para essa questão. Ok? Vamos fazer mais uma? Uma empresa está estudando a vida média das lâmpadas elétricas produzidas por ela. E aí, o que foi que ela fez? Ela pegou uma amostra de 8 lâmpadas, N igual a 8, e calculou, né, a vida média que essas lâmpadas apresentou. E aí, o que aconteceu? Eles calcularam e a vida média dessa amostra foi de 1.070 horas. Certo? Então, em média, as lâmpadas, essas 8 lâmpadas duraram 1.070 horas de funcionamento. Com o desvio padrão já deu desvio diretamente de 125. Certo? Então, média 1.070, desvio 125. E que essa distribuição tem uma distribuição normal, né? Segue uma distribuição normal. E a questão pede, qual o intervalo de confiança para a vida média das lâmpadas ao nível de 1%? Certo? Então, se eu tenho 8 lâmpadas, né, tenho 7 graus de liberdade e eu quero um nível de 1%. Se eu quero nível de 1%, eu tenho 99% aqui, certo? E sobra 1% em cada cauda. Ou seja, 0,5% aqui e 0,5% desse lado. Lembre-se sempre disso. Então, eu tenho um alfa de 0,005. E aí, qual é o T de alfa com 7 graus de liberdade e 0,05? Se a gente for lá na tabela, probabilidade 0,005 e 7 graus de liberdade. Então, eu tenho aqui, nessa coluna, nessa linha, eu tenho o valor de 34995. Esse é o valor T de alfa, certo? 34995. Então, calculando o erro, T de φ alfa vezes o desvio padrão dividido pelo tamanho da amostra, na raiz quadrada do tamanho da amostra, isso vai dar, né, 3,4995 vezes 125 dividido por raiz de 8. Então, isso aqui vai dar 154,66. Então, qual é o intervalo de confiança aqui? Vai ser 1070 menos 154,66, 1070 mais 154,66, para, né, essa confiança de 99%. Isso vai dar um intervalo de confiança de 915,34 e 1.224,66, com 99% de confiança para esse intervalo aqui, ok? Então, com isso a gente finaliza a aula de hoje. Aprendemos a fazer intervalo de confiança, certo? E aí nós tivemos 3 casos. Primeiro caso, quando a variância é conhecida, certo? A variância da população, variância populacional. Segundo caso, quando a variância é desconhecida, mas a amostra é grande, e aí nesse caso nós usamos o desvio padrão amostral, né, como estimador para a variância, para o desvio padrão populacional. E o terceiro caso, quando nós temos amostras pequenas, e aí nesse caso nós usamos a distribuição T de Student, certo? Então, se
o desvio padrão populacional é conhecido, ou se o desvio padrão não é conhecido, mas a amostra é maior que 30, então nesse caso nós usamos a tabela da normal. Nesse caso, quando a variância não é conhecida e a amostra é pequena, nós utilizamos a distribuição t-student. Então, pessoal, nas próximas aulas nós iremos aprofundar esse estudo, não somente utilizando o intervalo de confiança, mas fazendo testes de hipótese, certo? Nesses 3 casos também. Ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.